Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Neste desafio, vamos hoje meditar um pouco no Salmo 117, o menor salmo da Bíblia, apenas 2 versos. Não perca a reflexão logo após a leitura do Salmo. Deus tem uma palavra para o seu coração. O título do Salmo: Todos os povos devem louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios. Louvai-o, todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Mais um salmo maravilhoso que termina com aleluia, ou aleluia, né? Louvai ao Senhor. É Ele que merece toda adoração, todo louvor. E aqui expressa nesse salmo uma forma gloriosa e sem preconceitos, porque muitas vezes atribuímos o louvor que Deus recebe apenas a uma comunidade aonde frequentamos, ou a um tipo de pessoa ou de nação, mas aqui, mais uma vez, diz e mostra que Deus não faz acepção de pessoas e que é o dever de todos os povos louvar ao Senhor. Existia um povo considerado o povo de Deus, que era o povo de Israel, sempre explicamos isso, mas aqui ele não diz os judeus louvem ao Senhor, não, ele diz que os gentios, ou seja, todos os que estão fora de Israel, mas ele diz também todos os povos louvem, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Com certeza a misericórdia do Senhor já foi manifestada na sua vida, assim como foi manifestada na minha vida, como Deus tem se revelado através da nossa vida, por meio da vida, por meio do acordar a cada manhã, do dormir, do nos alimentar, de todos os atos que conhecemos da vida. O poder de Deus é manifestado e a sua misericórdia, a sua bondade e o seu amor, por isso ele é digno de ser louvado. E nós vemos que a Bíblia nos fala do poder que há no louvor. O poder do louvor é tremendo. Nós podemos citar um que eu gosto muito, que é no livro de 2 Crônicas. Se você puder ler na sua Bíblia pausadamente, você vai entender bem melhor. Eu vou ressaltar apenas alguns versículos, porque é tremenda a forma como Deus trabalhou no meio do seu povo. Aí diz assim, no capítulo 20 de 2 Crônicas, a partir do 1. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns, avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Os reis também tinham medo. Todos nós temos. E pôs-se a buscar ao Senhor. Bateu medo, corre para buscar a Deus. Vem cá, Senhor, me ajuda, conta a causa para ele, né? E apregoou jejum em todo Judá. E a pedir, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E aí o 5 ele diz: pôs-se Josafá em pé. Olha aí, em pé, posição. Colocou-se na posição. Não é ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecer. Ele colocou-se em pé na congregação de Judá, na casa do Senhor diante do pátio, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele foi com oração, ele foi com a pergunta, mas é uma pergunta de confiança. É como se diz: olha, Deus, eu sei que tu és, né? E ele disse: nas tuas mãos está a força e o poder. É o reconhecimento. Ele reconheceu
que a força e o poder estão nas mãos do Deus dos nossos pais, dos nossos antepassados, né? E não há quem te possa resistir. Aí ele vai com a sua oração e lá no verso 9 ele diz: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. É a confiança, né? E ele chama o povo e diz assim, ele fala assim, porque quando eles saíram do Egito, eles queriam invadir as terras desse povo, mas o Senhor não deu na mão deles, porque quando Deus não falava assim, ó, não vou dar essa nação na mão de vocês, eles se aquietavam e eles não possuíram, não invadiram. Aí no verso 11 ele diz assim: eis que nos dão pago, tipo, a gente não foi lá atacar eles, deixamos eles para lá e agora eles vêm, né, para cima de nós. E eles começam a orar agora. Josafá, o rei Josafá, começa a orar e Deus aí responde no verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E no 15 ele diz: dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque quando colocamos as nossas lutas na mão de Deus, Ele peleja por nós. E devemos lembrar que Ele tem todo o poder. E quando Deus está na peleja, a vitória é certa, né? Então, ele disse no verso 16: amanhã descereis contra eles, né? E aí ele dá estratégia. Eu gosto de falar isso porque eu vejo isso na Bíblia e eu consigo, quando eu oro pedindo a Deus estratégia, Ele mostra o caminho a seguir. É tão maravilhoso nos deixar ser guiados por Deus. Deus deu a estratégia. Olha, e vocês vão amanhã descer contra eles, né? Pela ladeira, diz por onde ia. Deus, ele dá todas as coordenadas quando nós buscamos a ele. E ele disse no 17: nesse encontro, não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados, ó, porque tem hora que a gente precisa agir. Depende de mim. O que depende de mim, eu tenho que fazer. Mas o que eu não posso, eu entrego a Deus e Ele faz. Mas eu preciso estar na posição. Deus quer que eu haja agora? Então vamos agir em nome do Senhor. Deus quer que eu fique parado olhando, esperando Ele tomar providência, não eu. Porque às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes a gente quer tomar a posição de guerreiro na frente de tudo, esquecemos de convidar a Deus. Mas ele diz: ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Aleluia, o Senhor nos dá livramentos e muitas vezes nada podemos fazer e Ele faz por nós. E Ele disse: não temas nem vos assusteis, não tenha medo, não fique assustado, porque se Deus está no controle, Ele é poderoso para agir. E Ele disse: amanhã vocês vão sair ao encontro porque o Senhor é convosco. E aí ele disse que Josafá se prostrou com o rosto em terra, né? Junto com os moradores, se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Adorar? O que é adorar, né? A Bíblia diz, Jesus falando que a hora é essa que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Não só adorar de lábios, de boca, mas com todo o nosso coração e a nossa vida, né? E diz aqui no verso 19: dispuseram-se os levitas, né, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz, sobremaneira. Sabe que tem horas que eu estou aqui um pouco aflita e a minha alma diz: vai louvar ao Senhor, e eu começo a gritar. Não grito mais porque a voz não alcança um timbre tão alto, mas é tão poderoso. Às vezes eu começo um pouco sem força, né? Não está muito assim, mas eu empurro a minha alma para louvar ao Senhor, e daqui a pouco eu quero gritar e o louvor vai saindo, movendo, aleluia, o meu coração, movendo a minha alma, e daqui a pouco eu sinto a presença de Deus. É glorioso louvar ao Senhor, mas eu não faço parte de nenhuma igreja, não importa. Louva ao Senhor, reconheça que Ele é Senhor da sua vida, de todo o universo, e comece a louvar. Louvar a Deus significa você dizer que Ele é grande e dizer: Deus, toma a minha vida em tuas mãos, tu és maravilhoso, né? Toda a força está em tuas mãos, aleluia, glória a Deus. E diz no verso 20:
Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto por onde o Senhor havia mandado. E ele disse: ouvi-me. Josafá, o rei, colocou-se de pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Aleluia. Você tem que acreditar. E eu profetizo na tua vida agora que Deus está derrubando as muralhas à tua frente. Deus está quebrando os ferrolhos, as amarras, as ataduras que estão impedindo a sua vitória. Deus está quebrando na tua vida todas as correntes que têm prendido a tua vida de prosperar, de ser abençoada. Deus está nesse momento colocando a vitória diante da tua vida. Creia nisso, porque Deus trabalha. Agora abra a sua boca para dizer que Deus é grande e que a sua vida está nas mãos dele. Aleluia. No verso 21 ele diz: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Aleluia. E diz ainda mais à frente, para que eles louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tá louvando, tá doendo, tá tudo difícil. Começa a louvar a Deus pela vitória, porque fé é agradecer antes de ver. Comece a agradecer na confiança desse Deus grande, desse Deus poderoso que trabalha na tua vida. Se você está louvando, comece já agradecendo, rendendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E assim Deus fez com que o povo se destruísse, aleluia, dando a vitória a eles através do louvor. E lá no verso 27, eles dizem assim: Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. E no verso 30 ele diz assim: o reino de Josafá teve paz, porque o Senhor lhe dera repouso por todos os lados. Deus, quando vem com a vitória, ele não vem somente numa área. Deus vem abençoando todas as áreas, porque ele é grande, porque ele é maravilhoso e porque ele é um Deus que ouve, um Deus que dá vitória, um Deus que trabalha por aqueles que nele espera, um Deus que se agrada quando eu e você abrimos a nossa boca para reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua misericórdia, reconhecer que ele é Senhor da nossa vida. Nós temos também o exemplo de Paulo e Silas em Atos, no capítulo 16, Atos dos Apóstolos, né? Quando diz aqui no verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E no verso 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E diz a Bíblia, mas no outro versículo, que o carcereiro despertou do sono, vendo as portas abertas, ele puxou a espada e queria tirar sua própria vida, porque naquela época o carcereiro tomava conta dos presos, e se algum deles fugisse, ele era a vida dele, ele tinha que dar a vida, era pago com a morte, porque ele ia dar conta daqueles que fugiram. E Paulo correu e disse: não faça tal coisa, porque nós estamos todos aqui. E o carcereiro, ele viu o milagre e saiu tremendo e disse: o que é que eu posso fazer? Glória a Deus. E ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, né? E quando amanheceu o dia, aqueles que foram buscar lá e viram que eles estavam lá, não fugiram, eles deram a ordem, né, para que eles soltassem aqueles homens, porque ninguém pode resistir ao poder de Deus, né? Assim como através da oração e do louvor, Deus, ele fez estremecer os alicerces da prisão. Ele fez um terremoto. Deus vai fazer um terremoto no teu problema. Deus vai fazer um terremoto naquilo que está te impedindo a vitória. Deus vai abrir as portas. Deus vai quebrar os alicerces dos portões, os ferrolhos de ferro. Todo empecilho vai ser quebrado, porque Deus é aquele que age com poder na vida daquele que ora, na vida daquele que louva. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Essa é a
ordem para você receber a sua vitória. Louvai ao Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, te dê forças. Abra sua boca e diga que Deus é grande. Abra sua boca num louvor a Deus de todo o seu coração. Entregue a Ele a sua vida. É o Rei do universo. Não é na mão do presidente, não é na mão do médico, não é na mão do político que você vai entregar o seu problema, mas é na mão do Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, tudo que nele há, que te formou no útero da tua mãe, de apenas 2 células. Esse Deus que tem sustentado até hoje a sua vida, é esse Deus que te dá a vitória. Por isso é Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Minha gratidão a você por chegar até aqui. Um beijo grande no seu coração. Receba a vitória em nome de Jesus e fica comigo. Compartilhe esse vídeo com alguém para abençoar a vida de outras pessoas, porque quando a gente abençoa a vida de outras pessoas, Deus abençoa a nossa vida também. Um beijo grande no seu coração. Que Deus te abençoe.